Bom, ministro, na semana que passou, o senhor apresentou um relatório bastante positivo e bastante denso na Comissão de Educação sobre o seu trabalho nos últimos 2 anos. Gostaria de perguntar, assim, o que o senhor veria, o que o senhor destacaria desse período, que ficará como uma marca desse seu trabalho de reconstrução? Será que é possível o senhor dizer 3 projetos que deixarão uma marca definitiva da sua passagem no Ministério da Educação? Eu acredito que o projeto de escola tempo integral, que eu acho que em pouco mais de 2 anos e 4 meses, nós já chegamos a mais de quase 2 milhões de novas matrículas em tempo integral na educação básica brasileira. Isso é muito mais do que foi feito em toda a história do Ministério. E hoje é uma lei. Então, acho que é um ponto importante. O meu desejo é, até o próximo ano, cumprir a meta do PNE, mas o meu sonho é que esse país possa ter aí, eu tenho conversado muito isso com o presidente Lula, em relação a gente aprovar uma PEC no Congresso Nacional que possa dar um horizonte para o país, se vai ser em 10 anos, se vai ser em 15 anos, universalizar a escola tempo integral no Brasil. Considero que esse seria um dos grandes passos que a gente podia dar, não só na qualidade da formação dos nossos jovens e crianças, mas do ponto de vista da proteção da meninada. Para mim, essa seria uma das maiores políticas também na área do combate à violência nesse país, que é um desafio enorme para nós. Então, um ponto é a escola tempo integral, o outro é o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Para mim, esse foi o primeiro programa que nós lançamos, como chegando ao MEC, que foi o motivo que me fez ser convidado para vir ao Ministério, foi construir um programa nacional que pudesse envolver todos os municípios e estados. Hoje, todos os municípios e estados brasileiros aderiram a essa política. Hoje, nós temos uma rede com 7.300 coordenadores de alfabetização em cada município brasileiro, em cada estado brasileiro, nas regionais de educação dos estados, enfim, que é garantir que as nossas crianças aprendam a ler e escrever na idade certa, que é ao final do 2º ano do ensino fundamental. Tem uma meta pactuada por estados, bem claras, com ações bem objetivas, com recursos repassados para os estados e municípios, na formação, na infraestrutura, no material pedagógico, enfim. Porque a grande evasão que a gente tem visto no abandono escolar, e é triste ver que 1/3 da população brasileira, por isso considero que o maior desafio da educação brasileira é a educação básica, porque 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica no Brasil, isso é triste para nós, e um dos motivos é a evasão ou abandono escolar. Então, quando a criança não aprende a ler e escrever na idade certa, piora o rendimento dessa criança, aumenta a evasão, aumenta a reprovação. Então, para mim, esse é o segundo ponto que eu quero deixar esse legado para o Ministério. E o terceiro é o programa Pé de Meia, que é o programa que só com o presidente, com a sensibilidade, com o presidente Lula, é capaz de apoiar e criar um programa tão simbólico, porque também a gente precisa se indignar com os números que a gente enfrenta atualmente. A gente imaginar que 480 mil jovens, aproximadamente, abandonam o ensino médio brasileiro, escola pública, por ano, é algo assim, poxa, quase 500 mil de jovens estão abandonando a escola por ano no Brasil. Então, o Pé de Meia não é um programa de transferência de renda, é um programa educativo que tem uma contrapartida forte dos alunos, eles têm que garantir pelo menos 80% de frequência escolar, se não garantir, ele não recebe naquele mês, e a poupança ao final do ano, que ele só pode sacar ao final da conclusão do ensino médio. Então, há uma contrapartida por parte dos alunos, e a gente identificou que o maior motivo do abandono escolar, principalmente quando chega nessa idade laboral, 15, 16, 17 anos, é a questão financeira. É ter que o jovem ter que a trabalhar para ajudar a renda familiar, às vezes a mãe solteira, às vezes o pai desempregado, enfim. Então, para mim, são esses três. Claro que tem muitos outros, mas a expansão dos institutos federais, a consolidação das nossas universidades, mas eu acho que esses 3 da educação básica, eu considero que esses 3, para mim, é um ponto importante. Eu poderia falar do mais professores também, que para mim é uma política fundamental, porque a gente precisa resgatar a valorização dos nossos professores no Brasil, criar uma cultura e atrair novos talentos para serem professores no Brasil.
mas eu ficaria nesses 3 pontos, para mim, que seriam muito fortes na educação básica brasileira. Ministro, perdão. Vai, pode continuar. Então, acho que o senhor colocou... Você me corta se eu estiver falando demais, muito longo na resposta. Não tem problema. É difícil condensar tanta coisa, porque assim, é muita coisa que o senhor realizou, né, nesses 2 anos, mas acho que o pé de meia realmente merece destaque. Daí, essa questão de ser... que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, como é que o governo pretende sustentar financeiramente o programa a longo prazo? E se o senhor acredita que o pé de meia pode se tornar uma política de Estado independente de mudanças de governo? Porque parece que a gente vai conseguir verificar em algum período que isso afetou essa geração neném, porque isso era um problema muito grande da sociedade, né? Como é que o senhor acha que a gente pode, então, transformar? E, enfim... Primeiro, Fernando, nós vamos apresentar, porque o programa completou agora em março 1 ano, né? A gente já tem indicativos de que a quantidade de alunos que voltou para a escola, aumentou a frequência escolar, aumentou a aprovação, mas a gente só vai ter esse dado real agora com a finalização da confirmação do censo agora no final de maio. Então, a gente vai saber quantos alunos se matricularam esse ano, para a gente poder comparar com o ano anterior. Sempre comparando um ano com o outro. Então, a gente criou uma coisa fantástica no pé de meia, que é um sistema integrado de informações. O Ministério nunca teve informações em tempo real de nenhuma rede de educação básica. Ou seja, a gente precisava esperar o censo escolar do ano anterior, para ser anunciado no ano seguinte, para poder ter as informações da educação básica brasileira. Agora, a gente criou o pé de meia, nos permitiu ter o número de alunos de todo o ensino médio brasileiro, frequência, aprovação, em tempo real, um sistema. E agora nós criamos o sistema MEC presente, que é exatamente, nós vamos ampliar esse sistema do pé de meia para toda a rede básica de educação do Brasil. Ou seja, a gente vai poder ter desde a creche até o ensino médio, a realidade da sala de aula, de uma escola, de um município. Então, para mim, isso é uma riqueza importante para o planejamento das ações da educação básica brasileira. E o pé de meia, já é um projeto de lei importante. Eu não tenho dúvida que, independente dos governos que vierem na frente, vai permanecer o pé de meia como uma política de Estado, principalmente depois que a gente apresentar os resultados importantes. Eu vou até além, Fernanda. O presidente Lula quer, nós vamos trabalhar para isso, vai estar incluído já no orçamento do próximo ano, para evitar o problema que a gente enfrentou dos fundos em relação ao Tribunal de Contas, já tem esse compromisso, já está previsto todo o recurso em 2026, já no orçamento do Ministério da Educação, mas o presidente Lula ele quer universalizar o pé de meia, aliás, ele tem esse objetivo de universalizar, nós vamos trabalhar para isso, para garantir que não só os 4 milhões hoje, um pouco mais de 4 milhões estão sendo beneficiados, mas que todos, que esteja na escola pública brasileira, possam ter acesso ao pé de meia. Então, esse é um dos objetivos, claro que vai depender muito da questão orçamentária em 2026, mas há um desejo muito grande do presidente, até porque, Fernanda, às vezes um aluno está dentro da sala de aula, com seu colega vizinho, a diferença de renda é tão pequena, mas um recebe e o outro não recebe. Então, a importância da gente universalizar esse programa. E eu não tenho dúvida que virará um programa, uma política pública de Estado, e que dificilmente outro governo interromperá essa política. Alberto. Eu tenho 2 perguntas para fazer, uma para trás e outra para frente. A para trás é o seguinte: o senhor era governador na época do desgoverno anterior, né? O Ministério da Educação, ou melhor, a educação brasileira, ela teve 3 baques nesse período. Foi o governo Temer, um teto de gastos, a pandemia, e depois o desgoverno Bolsonaro, que só no Ministério da Educação passaram, acho que, se não me engano, 5 ou 6 ministros, todos eles completamente desqualificados, quer dizer, não tinham experiência de gestão e nem experiência na educação. Como é que o senhor encontrou o Ministério da Educação brasileira, que é um dos ministérios mais importantes da federação? Alberto, é triste dizer, mas era um ministério que foi totalmente desmontado. Pra você ter uma ideia, tinha até uma sala da BIM aqui dentro, no 8º andar do ministro, assim. Era uma coisa assim, absurda. Eu posso dar testemunho em relação a isso, porque eu fui governador, nunca fui recebido no ministério, ao contrário.
eu precisei, Alberto, ir ao STF na época para poder receber os recursos que o Ministério me devia ao Estado do Ceará, ainda de obras da época do Lula, da época da Dilma, e que não pagavam ao Estado do Ceará. E olha que o Ceará era uma referência na área da educação. Então não havia diálogo com o federativo, né? As informações foram totalmente desarticuladas, os programas foram desarticulados, né? 6 anos sem reajustar a merenda escolar, que é um programa importantíssimo para garantir para os nossos crianças e jovens nas escolas, né? Falta de pessoal. Nós já fizemos concurso público de pessoal, reestruturamos o sistema, não tinha base de informação. Então, foi um caos que fizeram aqui nesse ministério. Você tem uma ideia, 2021 e 2022 foram os piores orçamentos discricionários para os custeios da história das universidades federais e dos institutos federais. Tentaram desmontar a nossa universidade. Então, esse foi o que o presidente Lula assumiu a partir de 2023, por isso que ele chamou de reconstrução, porque realmente foi uma reconstrução, né? E sempre reconstruir é mais difícil, né? Reconstruir do ponto de vista de gente, reconstruir do ponto de vista de diálogo, reconstruir do ponto de vista das parcerias federativas, porque, como a gente vive no país federativo, a autonomia dos estados e municípios, portanto, precisa ter um regime de colaboração para as políticas públicas acontecerem. Todas essas políticas públicas que eu falei, todas eu procurei discutir e dialogar com os municípios, representantes dos municípios e dos estados, porque eu não acredito em nenhuma política pública, principalmente da educação básica, sem a construção com eles, porque são eles que executam lá na ponta, não adianta nada vir de cima para baixo. Então, eu posso dizer que foi um período, principalmente o primeiro ano, a luta por melhorar o orçamento. Nós ampliamos o orçamento do Ministério nesses 2 anos, nós estamos no terceiro ano, comparado com 2022, em mais de 60 bilhões a mais no orçamento do Ministério da Educação, que isso tem nos permitido fazer todos os investimentos importantes que o presidente Lula tem anunciado. Então, foi um processo orçamentário, pessoal, de diálogo, reconstruir o diálogo com a sociedade civil organizada, com os fóruns de discussão, fazer a Conferência Nacional da Educação, construir o novo Plano Nacional da Educação, reformular o novo ensino médio, que para mim foi um grande erro, a forma que foi aprovada anteriormente, reconstruir a nova política nacional de educação à distância, que o presidente assinou recentemente, porque abrir as porteiras, a gente reconhece a importância do ensino à distância, mas era um absurdo que estava acontecendo, muitas vezes nos polos sem funcionar no interior do país, cursos que sendo feitos 100% à distância, como o curso de enfermagem, que é um absurdo. Quem é o brasileiro que quer ser atendido por um enfermeiro ou enfermeira formada à distância nesse país, sem experiência, sem estágio, enfim. Então, foi toda uma política, todo um processo, Alberto, nesse período, e construir as políticas dos compromissos com o presidente Lula, né? Que a gente vem construindo ao longo desses 2 anos e 4 meses. Mas considero que foi um período muito difícil, mas o protagonismo do presidente Lula, não só levando o Brasil do ponto de vista internacional, mas o respeito do país e a credibilidade hoje do Ministério da Educação não se compara ao período passado, que, como você disse, teve 5 ministérios, 5 ministros, inclusive escândalos que a gente lembra das barras de ouro do FNDE, enfim, foram anos difíceis, mas que o presidente Lula está reconstruindo nesse momento. Nós estamos procurando ajudá-lo naquilo que eu considero mais importante, ou um dos mais importantes ministérios de uma nação, que é a educação. Agora, a pergunta para adiante. A gente, no Brasil, quer dizer, o Ministério da Educação, a gente tem 57 universidades públicas, fora os institutos federais. O sistema de educação brasileiro, público, é o maior do mundo. Nem na China, que é socialista de mercado, tem uma rede de ensino público tão grande quanto a brasileira, do ponto de vista estrutural. Porque como é que isso é um avanço civilizatório para nós, quer dizer, é uma chance que o Brasil tem de dar um salto adiante, mas é muito difícil, eu entendo, cuidar desse setor todo num país de recursos escassos como o nosso, né? Por isso que é dito, o país precisa crescer, gerar renda para que o setor público também tenha renda para investir mais. E o presidente Lula sempre fala,
para mim, educação não é gasto, educação é investimento. E, de fato, é, né? Porque se você investe nas pessoas, você faz com que aquelas pessoas dêem um salto de qualidade. Eu vi também recentemente, acho que ontem, você reuniu com os reitores federais e disse que vai disponibilizar, ao final desse mês, um recurso para compor o orçamento das universidades. Como é que é tocar todo esse sistema nessa dificuldade de recursos que o nosso país tem, ministro? Alberto, eu fui governador e sei que sem recursos, sem trabalhar a questão meio, que a gente chama de fazer com que o país ou o Estado se cresça, gere riqueza e com isso o país possa arrecadar mais, exatamente para poder investir mais. Então, eu compreendo a importância da área econômica, da área da fazenda, tomar medidas importantes, né, para garantir que a gente tenha uma inflação controlada, o país possa crescer o seu PIB, possa gerar mais emprego. Nós estamos vivendo hoje um momento de pleno emprego no Brasil, fruto também desse esforço liderado pelo presidente Lula. Então, a gente sabe da importância disso, né? E a gente sempre se planeja dentro daquilo que é colocado para a gente naquele orçamento. Claro que eu gostaria que a educação pudesse ter um orçamento maior, né? Ela até defende uma vez que a educação pudesse estar fora do arcabouço, né? Até porque eu acho que o Brasil precisa acelerar seu processo educacional mais rápido, né? Para que a gente possa evoluir a países mais desenvolvidos. É só o exemplo da China, que a China, em poucas décadas, conseguiu transformar o país, e o caminho foi através do investimento em educação, em ciência, em tecnologia, em pesquisa, em inovação. Então, acho que esse é o grande caminho. Mas, é claro, o mais difícil, Alberto, é quando, às vezes, a gente faz o planejamento para o ano seguinte, que foi o caso que aconteceu com as nossas universidades, encaminha o orçamento para o Congresso Nacional, né? E, na hora do Congresso Nacional aprovar, ele faz um corte linear, muitas vezes, no orçamento, sem estar preocupado em que área ele está cortando. E aí, mais uma vez, houve um corte de quase 3 bilhões de reais na aprovação do orçamento do Ministério da Educação. E o que a gente procurou fazer, além do atraso na aprovação do orçamento, né, que só foi aprovado em abril, então, a gente precisou agora fazer toda uma reconstrução, né, reorganização orçamentária para cumprir o que tinha sido planejado esse ano 2025. E aí uma delas é exatamente recompor o orçamento das universidades, né, que foi anunciada ontem. Deveria ter sido com a presença do presidente, mas o presidente teve um problema de labirintite, mas nós estivemos lá junto com o ministro Haddad e anunciamos a recomposição para garantir o mínimo funcionamento das nossas instituições federais, tanto institutos federais como universitários. Então, claro que a nossa defesa será sempre para ampliar os recursos da educação brasileira, mas sempre compreendendo a importância também das metas fiscais, do compromisso para que o país possa crescer, controlar a inflação, gerar emprego, né? Mas eu serei sempre um lutador para que a gente possa ampliar os recursos da educação brasileira, para que a gente possa, repito, avançar mais rápido. E a gente tem procurado alternativas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do projeto de lei que foi aprovado do PROPAG, que é a redução do pagamento de juros das dívidas dos estados à União, né? Que foi aprovado e agora foi regulamentado. Nós vamos começar a operacionalizar esse projeto de lei a partir do segundo semestre. Parte desse recurso que os estados deveriam pagar à União, que é bom lembrar que a dívida com a União está concentrada, 90% dela está concentrada em 5 estados brasileiros, mas não era justo reduzir esses 5 estados e os outros estados não receberem também as contrapartidas por conta dessa ação do governo federal. Então, foi criado um fundo geral, parte desses recursos irão para esse fundo, e a contrapartida da redução do pagamento dos juros será investimento em educação. E nós estamos focando todo esse investimento numa coisa chamada ensino técnico profissionalizante. Eu não tenho dúvida que o Brasil pode dar um grande saldo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, se a gente ampliar a nossa formação de técnicos, ainda no ensino médio, jovens, até porque essa é a vontade deles. Eles já vão sair com um diploma no ensino médio, e, é claro, se eles desejarem, o presidente Lula aprovou a nova Política Nacional de Educação Técnica Profissionalizante. Então, Alberto, nós vamos poder ter aí, hoje nós temos 11% de matrículas em ensino técnico no ensino médio. A nossa meta é ousada, que em 5 anos a
a gente ultrapassar 30% no Brasil, né? E os recursos, é possível com esses recursos. Então, é uma forma criativa de a gente ampliar os recursos da educação, sem precisar estar dentro do orçamento. O recurso vai estar lá no Estado e o Estado só vai ter o benefício da redução do pagamento à União se ele cumprir a meta pactuada, que é ampliar no seu Estado, né, as matrículas do ensino técnico. Então, são formas que a gente tem procurado criar para exatamente atender os investimentos e os avanços importantes na nossa educação brasileira. Opa, o Alberto deve ter recebido uma chamada. Ministro, quando a gente assumiu, quando o governo Lula, enfim, quando a gente voltou, houveram muitas críticas no início ao Ministério enfim, tinham questões de dizer que tinha muita iniciativa privada dentro do Ministério, enfim, tinham muitas críticas com relação a isso, e daí acho que o que aconteceu não se confirmou dessa forma, porque o que eu quero pedir para o senhor comentar é a relação que o Ministério estabeleceu com os movimentos sociais e com os fóruns, principalmente o Fórum Nacional. O senhor chegou à Conferência Nacional de Educação. Qual é a prioridade desse Ministério de incluir? O senhor falou de municípios, o senhor falou dos estados, enfim, como é que fica essa base social da educação no relacionamento com o Ministério? Total. Primeiro, nós restabelecemos o Fórum Nacional de Educação, recriamos várias comissões em todas as áreas que vocês possam imaginar, na área dos quilombolas, na área dos povos indígenas, enfim, todas as áreas, nós recriamos os comitês e os fóruns de discussão sobre isso, recriamos a SECADI, né? E esses questionamentos que fizeram no início do governo, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso, porque eu tenho a minha consciência tranquila do meu papel, do que eu fiz na minha vida pública, sempre na defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, né? É o exemplo que eu fui com 8 anos como governador do PT no estado do Ceará, né? Reeleito o mais votado do Brasil, eleito o senador mais votado do Brasil, reelegi o meu sucessor também do PT, elegemos agora o único prefeito de capital também do PT. Então, assim, eu tenho minha consciência muito tranquila do meu papel, das pessoas que eu trouxe para o Ministério. Só pode observar, a maioria são mulheres extraordinárias, pessoas que têm uma história, né, de luta. Isso vai se desmistificando ao longo do tempo, quando a gente vai mostrando, né, a nossa postura, o que é que a gente acredita, o que é que a gente defende. Agora, eu não sou uma pessoa sectária nem radical. Eu sou uma pessoa que acredita que qualquer mudança ela precisa ser feita, construída com diálogo. A democracia é isso, né? Não adianta eu querer fazer uma mudança, por exemplo, no momento de discutir a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, todo mundo queria que o presidente revogasse a lei. Primeiro, se ele revogasse do Congresso que nós temos, ia derrubar a revogação dele. Então, e segundo, se eu não construo as mudanças com os estados, quem executa a política do ensino médio não é o MEC, são os estados brasileiros. Então, se eu não dialogo com ele, não construo as mudanças com ele, acaba não acontecendo na ponta. E foi isso que nós fizemos. Nós passamos 6 meses dialogando, ouvindo os estudantes, ouvindo os secretários, ouvindo governadores, ouvindo especialistas, e conseguimos aprovar as mudanças que nós consideramos mais importantes. Era tudo que nós queríamos? Não. Mas demos um passo importante na aprovação do Congresso Nacional. Então, eu acredito nisso, acredito que as mudanças, num país democrático como a gente vive, precisa ser feito com diálogo e de forma construtiva. Eu acredito muito nisso. Então, às vezes, eu sou criticado um pouco dessa forma, mas eu acredito que, para mim, esse é o grande caminho, né? É o caminho que o presidente Lula sempre nos ensinou, né, de dialogar, de saber respeitar diferenças, né? Num país hoje tão polarizado, que precisa superar essa polarização, esse ódio que existe hoje, né, e respeitar as diferenças, respeitar as ideias, faz parte da nossa democracia. Então, eu sei que foi desmistificado um pouco essa impressão que tinha, e eu estarei sempre à disposição para dialogar, para ouvir, respeitando todas as diferenças, né? Tem gente também, muitas vezes, os interesses também que existem por trás disso, né? Muitas vezes querendo ocupar os espaços, enfim, há uma série de questões, mas o meu estilo é sempre um estilo de diálogo, eu acredito muito nesse caminho para que a gente possa superar. São tantos desafios que a gente tem na educação brasileira e no Brasil,
nós precisamos construir, pavimentar esses caminhos com diálogo e respeito com as pessoas. Eu queria tratar de mais 2 assuntos para a gente não estourar o tempo, porque para nós assim, essa entrevista é muito importante, enfim, estou muito feliz mesmo que a gente possa fazer, mas queria que você falasse um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, porque isso também é uma mudança muito importante, né? Enfim, a gente está nesse processo, queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso também. O senhor falou um pouco sobre o Sistema Nacional de Educação, mas gostaria que o senhor falasse um pouco mais, desenvolvesse um pouco mais esses conteúdos, de como está esse... Olha, Fernanda, para mim, o principal documento que é lei, né, para que a gente possa planejar as ações educacionais do nosso país, é o Plano Nacional. Ele é decenal, ele estipula as metas dos próximos 10 anos para a educação brasileira, desde a creche, né, até o ensino superior. Quando eu cheguei aqui no Ministério, disse, gente, não adianta a gente ficar inventando a roda aqui. O que a gente precisa fazer é ter foco, porque fazer tudo ninguém vai conseguir fazer. Mas tem alguns... Então, portanto, a gente precisa ter foco, ter algumas metas e ter algumas prioridades. E nada mais importante do que cumprir as metas do PNE. Então, o que o PNE dizia? Dizia que, ao final de 2024, o Brasil tinha que ter 25% da sua matrícula de tempo integral na educação básica. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos com 15%. Gente, então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer uma política para induzir a questão da escola de tempo integral. Criamos a lei. Você tem uma ideia, nós já estamos com 21%. Não cumprimos a meta, mas estamos perto de cumprir a meta. E em tão pouco tempo, nós chegamos a quase ampliar significativamente a matrícula de tempo integral e vamos chegar ao ano que vem cumprindo essa meta que é do plano, que era a meta de 2024. Né? Então, assim, a mesma coisa da creche. Quando nós lançamos, incluímos pela primeira vez a educação no PAC, qual foi a prioridade do PAC nossa? Escola tempo integral e creche. Por quê? Porque o Brasil ainda não tinha atingido as metas que era garantir que crianças de 0 a 3 anos, 50% pelo menos, tivessem creche no Brasil. Nós não atingimos ainda essa meta. Então, todos os nossos recursos do PAC estão focados em obras, estão focados em creche e escola de tempo integral. Retomar as obras. Mais de 5 mil obras inacabadas no Brasil. Fizemos um projeto de lei para o Congresso Nacional, dizendo que era impossível um prefeito terminar a obra de 10 anos, 7 anos atrás, com o mesmo valor de hoje. E o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei nos permitindo atualizar o preço de hoje. Nós estamos retomando. Eu fui inaugurar agora uma creche no município de Bagre, lá na ilha de Marajó, no Pará, uma creche parada há 10 anos, Fernando. É a primeira creche pública construída naquele município. E menos de 1 ano e meio, nós entregamos uma creche de volta às crianças lá naquele município. Eu fui lá, foi uma festa, impressionante a alegria das mães, uma creche de alto padrão. Então, nós estamos retomando essas obras que ficaram todas paralisadas, inacabadas, retomando os investimentos. Então, assim, tudo que a gente tem feito é procurar cumprir as metas do PNE. E o PNE que está no Congresso Nacional ainda, desde o ano passado, né? Porque o Congresso aprovou uma lei prorrogando por mais 1 ano o PNE anterior. Mas o PNE, nós mandamos no prazo, em junho do ano passado, nós cumprimos todas as metas, as conferências municipais, as conferências estaduais, a Conferência Nacional, que foi o documento base que fez a escuta da sociedade. Fizemos um plano nacional muito objetivo, muito técnico, com metas bem claras, né, para os próximos 10 anos no Brasil, em termos de creche, de educação profissional, de escola tempo integral, de ensino superior, enfim. Introduzimos alguns elementos importantes, porque é a redução das desigualdades educacionais, né? Esse é um desafio enorme, porque há uma diferença muito grande na qualidade educacional de brancos e pretos, né? De pobres e ricos, desigualdade regionais. Então, nós precisamos criar indicadores para reduzir essa desigualdade. Vamos lançar agora, inclusive, um prêmio de reconhecimento aos esforços das redes. E dentro desse plano, desse prêmio, está a questão da redução das desigualdades. Então, o plano, para mim, é um grande instrumento que o Brasil tem, inclusive de cobrar, que a sociedade civil possa cobrar as metas, os resultados, né? E que a gente possa ter nesse próximo plano, Fernando, uma plataforma de acompanhamento das metas. Assim, a gente possa ter um mecanismo que a sociedade, através de uma plataforma aberta, possa acompanhar
né, se o país está ou não cumprindo as suas metas estabelecidas, porque é lei, estabelecida no Plano Nacional. Então, eu considero que passamos esse período nessa construção. O presidente Hugo Mota, que assumiu a Câmara, já nomeou a presidente da Comissão Especial, que é a deputada Tabata, já nomeou o relator do PNE, que é o deputado Moses. Enfim, a gente espera que o mais rápido possível a gente possa... Eu conversei hoje coincidentemente, eu conversei hoje com o relator, foram mais de 3 mil emendas já apresentadas pelos deputados do PNE. Ele vai ter um processo... Ele me disse que foi o maior número de emendas de um projeto de lei já na história do Congresso Nacional. Então, vai ser um processo que vai precisar de muito diálogo, né, para não desvirtuar ou não fugir do foco mais importante, que é o PNE. E eu espero que a gente possa ter esse bom debate para que a gente possa cumprir essas metas nos próximos 10 anos no Brasil. Alberto. Como o senhor falou anteriormente, a educação, o dia que o Brasil conseguir universalizar a educação em tempo integral, no ensino básico, fundamental e médio, vai ser a nossa entrada a nossa entrada no primeiro mundo, do ponto de vista da educação pública, que é o anseio. O senhor acha que o senhor falou que nós já estamos com 21%. O senhor acha que tem a perspectiva de que a gente sonha que até daqui uns 10 anos a gente consiga essa universalização total? Com o apoio dos estados e dos municípios, logicamente. Eu lembrei aqui, só para completar, o senhor falou em dívida dos estados. Eu tenho visto no ranking, os estados que menos têm alunos no tempo integral são os estados do Sudeste. E aqueles estados mais devedores da União, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros. O senhor acha que não haverá hipótese dessa universalização sem ancorada no Pacto Federativo existente? O senhor acha que é possível, com o diálogo e com o esforço, a gente chegar lá? Não tenho dúvida. Eu acho, Alberto, que primeiro, por isso que eu acho que precisamos ter algum mecanismo de acompanhamento, né? Tem até alguns deputados que querem até colocar responsabilidades para gestores em relação ao PNE, futuro PNE. Eu só acho que se é uma lei, né, o Estado, o governador, o prefeito precisa cumprir a lei. Então, claro que é importante o diálogo, é importante a Constituição, e o MEC tem tido esse papel de induzir, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro. Nós já investimos, já repassamos nesses 2 anos, mais de 4 bilhões para estados e municípios, né, só para o programa de escola tempo integral, fora a construção de obras, né, só para induzir na matrícula. Então, já pela primeira vez nós mudamos os fatores de ponderação do Funded, que é o valor aluno ano que o município recebe. Aumentamos o valor para a escola tempo integral para estimular o prefeito. Aumentamos o valor para alunos de escolas quilombolas, para alunos de escolas indígenas, para alunos de creche de tempo integral, para alunos com deficiência, né, porque há uma reclamação muito grande dos prefeitos que o custo dessas escolas são mais altas, então é mais alto, então o aluno custa mais, então aumentamos o fator de ponderação. Então, tem procurado, isso pela primeira vez, desde a criação do Fundeb, nós conseguimos mudar isso, e com diálogo, um consenso, porque qualquer mudança no Fundeb precisa ser de consenso, né, com os estados e municípios. Então, eu acredito muito nesse caminho. E sensibilizar e mostrar, que eu acho que essa é a coisa mais importante, Alberto, é que quando a gente vai mostrar os números, a gente percebe que os melhores resultados, a menor evasão, né, os melhores indicadores, são escolas de tempo integral, são escolas técnicas profissionalizantes de tempo integral. Então, esse é um modelo que tem trazido os melhores resultados, né, na educação básica brasileira. Então, é tentar convencer também os entes federados da importância dessa política. E eu repito, eu tenho um sonho, né, e tenho defendido isso com o presidente, que ele encaminhe uma PEC para o Congresso Nacional, estabelecendo que o Brasil precisa ter todas as suas redes municipais, públicas, estaduais de tempo integral num prazo X no Brasil. E não podemos estender isso por muito tempo, porque a gente tem debatido muito esse problema da violência no Brasil, né, da segurança.
E eu não tenho dúvida que segurança trabalha, claro, com o trabalho efetivo da polícia, com inteligência, né, mas trabalha do ponto de vista preventivo. Eu acredito que a maior prevenção, em relação à questão da violência é garantir que a nossa meninada passe o dia na escola, como é em vários países, que a meninada possa fazer as refeições na escola. Isso até é o que uma mãe sonha, porque sabe que numa escola a criança vai estar orientada, vai estar acompanhada, vai fazer as 3 refeições na própria escola. Então, para mim, esse é o grande modelo que o Brasil precisa construir e não pode demorar muito, né? A gente precisa, eu tenho dito que a velocidade que a gente está avançando na educação tem tido avanço importante, mas precisa ir mais rápido, mais veloz, né? Por isso que essa alternativa do Propag será importante para dar esse avanço na questão do ensino técnico. Ministro, o senhor apresentou assim, uma série de ações, enfim, uma entrevista muito boa, muito obrigada. Para encerrar, a primeira pergunta, o MEC tem algum grupo de trabalho? Como é que o senhor está tratando a questão da inteligência artificial? Que acho que é o grande tema da nossa atualidade, se existe isso. E se o senhor quiser também, para fechar, dizer sobre os Falhou. Se tem algum, se o MEC tem algum grupo de estudo, se está pensando em alguma, enfim, se tem alguma coisa sendo com relação à inteligência artificial, se isso está sendo no âmbito do MEC, e gostaria de pedir para o senhor, para encerrar, porque a gente falou muito do que foi realizado, 2 anos muito bons, mas quais seriam os próximos programas que o senhor ainda pretende implementar antes da conclusão do seu mandato como ministro? Não, primeiro, essa questão da inteligência artificial, ela está sendo... Não só nós temos um grupo de trabalho, mas nós estamos fazendo uma plataforma de formação, não só de alfabetização digital, mas de inteligência artificial para as redes, através da nossa plataforma AvaMec. Estamos discutindo isso com as redes municipais e estaduais, né? Estamos discutindo com o Conselho Nacional de Educação como implementar diretrizes, né, curriculares nacionais, a questão da inteligência artificial, como a gente inserir isso, né? Porque é importante a gente se antecipar para a gente poder ter uma boa orientação, para que a tecnologia possa ser servida, possa ser atendida, para qualificar a formação dos nossos jovens e crianças, para mais formar do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da fraternidade, do ponto de vista do olhar crítico, do ponto de vista... Não o uso dessa tecnologia que a gente está vendo das fake news, da mentira, né, do ódio, né? Então, quais são as plataformas que podem ser utilizadas na rede educacional? Eu considero, Fernanda, que eu até às vezes me emociono com isso, mas eu considero que uma das grandes ações que nós conseguimos realizar nesses 2 anos e 5 meses foi a aprovação do projeto de lei que restringe o uso do celular nas escolas brasileiras. Para mim, é impressionante, eu li muito sobre isso, conversei muito com especialistas sobre isso, é impressionante o prejuízo, os riscos que as nossas crianças e adolescentes, principalmente, podem ter do uso excessivo de telas, né? Você tem uma ideia, a média do brasileiro de acesso às redes sociais, nós somos o 2º país do mundo que per capita mais acesso às redes sociais, são 9 horas e 13 minutos por dia, em média, né? Então, imagina uma criança passar muito tempo no celular, problemas mentais que ela pode ter, déficit de atenção, enfim. Agora mesmo foi preso um adolescente estimulando o nazismo, fascismo, violência, automutilação nas redes sociais. Então, assim, isso é uma coisa que nós precisamos. E a escola é um ambiente... Imagina um professor dando aula numa escola e um aluno entrando lá na rede social na hora da aula, gente. Então, isso não existe. Então, assim, eu acho que eu tenho visitado a escola, eu já fui em escola no Rio, em Alagoas, em Sergipe, enfim, e eu tenho conversado com a meninada. E é impressionante que a meninada agora voltou a pular corda, a brincar de futebol, a jogar dominó, a jogar totó, ping-pong, levando jogos de casa, né? Então, assim, no início, principalmente os meninos maiores, de 15, reclamaram um pouco, mas hoje eles estão até agradecendo, porque voltaram a aprender a conviver com as pessoas. Então, esse faz parte do processo pedagógico, né, de uma criança ou de um adolescente. Então, a gente quer muito que a inteligência artificial, que a tecnologia esteja nas escolas, né, tanto que a gente tem uma política de
conectividade, garantir conectividade nas escolas com fins pedagógicos, que tenham ferramentas, que o aluno possa ter acesso ao computador, porque isso não tem mais volta. Mas a gente quer que uma formação para essa criança, para esse jovem, para esse professor, de uma forma cidadã, de uma forma de uma construção de um mundo de solidariedade, né, que essas ferramentas possam ser utilizadas para o bem, né? Então, é esse o nosso desejo, e que a gente vem trabalhando essa questão muito forte aqui, porque, repito, a gente quer se antecipar, né? Alguns estados já estão discutindo, já estão inserindo, inclusive, esse tema na grade curricular. Então, a gente quer que, como eu digo, o tema não tem mais retorno, mas nós precisamos construir isso de forma com muita responsabilidade para a educação brasileira. Em relação às novas, que a gente cumprir as metas que a gente estabeleceu, né? As metas da alfabetização, as metas da escola tempo integral, que é 1 milhão de matrículas por ano, os novos institutos federais, são mais de 100 que nós estamos implementando, a expansão, a consolidação das nossas universidades. Agora temos algumas novidades, nós vamos lançar ainda esse ano uma plataforma, a gente está chamando de MEC Livros, uma plataforma aberta para acesso a livros. O Brasil está perdendo o hábito de ler, né? Então, a gente também aproveitar a tecnologia para estimular a leitura dos brasileiros. Está criando também um MEC Idiomas, que é também uma plataforma aberta para que os jovens estudantes possam ter acesso a cursos de inglês ou de outras línguas de forma remota, de forma digital, porque a gente sabe da importância de uma segunda língua hoje para o mercado de trabalho. Nós vamos lançar agora o Prêmio da Educação Nacional. Estamos também trabalhando uma plataforma para o estudante que vai fazer o Enem, né? Então, assim, são novidades importantes, mas, para mim, a maior novidade que a gente quer entregar ao final de 2026 é o MEC Presente, que é a integração de toda a rede da educação básica do Brasil, em tempo real, que a gente possa acompanhar como é que está o resultado da escola, como é que está o resultado do aluno, como é que está a evasão, né? E, com isso, poder nos permitir planejar melhor as ações da educação no nosso país. Então, são muitas... nós estamos aqui arregaçando as mangas para que a gente possa continuar o trabalho e deixar esse legado, deixar essa contribuição ao país, à educação, por reconhecer e considerar que é o grande caminho para construir um país mais soberano, mais justo, com mais oportunidades. Não há outro caminho, a história já mostrou isso, né? E o Lula tem um compromisso com isso, que é a educação da população brasileira. Ministro Camilo, muito obrigada pelo seu tempo, por essa entrevista. Muito obrigada mesmo.